E aí, pessoal, tudo bem? Giro de notícias na TV Coyote. E a informação novamente é sobre o amigo Gilmar. Bom, não sei se vocês viram, o Gilmar Mendes estava resmungando esses dias de que as delações Odebrecht deveriam ser anuladas porque a Procuradoria-Geral da República está fazendo vazamentos. Bom, ele está se referindo ao vazamento de parte da lista do Janot, que realmente ocorreu. A questão é a seguinte: esse vazamento ocorreu depois que tudo foi para o Supremo Tribunal Federal. Então, com base no que o Gilmar Mendes está acusando que quem fez o vazamento da lista foi a Procuradoria-Geral e não o próprio Supremo? Com base no quê? E se não foi ele próprio que fez o vazamento? Porque, no geral, quando ele começa a atacar muito, dá a impressão que ele próprio fez as coisas e está tentando disfarçar atacando. Bom, o que aconteceu é que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, não deixou barato e ele deu a declaração mais afiada dele desde que ele virou Procurador-Geral. Bom, ele já há um tempo, há 2 anos, ele está concorrendo à reeleição agora, através de uma lista tríplice que é entregue ao presidente, e ele falou exatamente isso para os jornalistas. Em nenhum momento ele citou o nome do Gilmar, mas ele deixou bem claro que estava se referindo a ele. Ele falou assim: não vi uma só palavra de quem teve uma disenteria verbal a se pronunciar sobre essa imputação do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. Só posso atribuir tal ideia a mentes ociosas e dadas de desvaneio, mas infelizmente com meios para distorcer fatos, instrumento legítimo de comunicação institucional, disse Janot no encerramento do encontro com procuradores regionais eleitorais na Escola Superior do Ministério Público. Podem ver, basicamente, ele falou que o Gilmar Mendes tem uma disenteria verbal, mente ociosa e dada a desvaneios. Foi um ataque bem claro. Obviamente, o Gilmar Mendes está tentando criar uma crise institucional. Aparentemente, ele está conseguindo, né? Outra parte aqui, depois ele declarou: ainda assim, meus amigos, em projeção mental, algumas tentam nivelar toda a sua decrepitude moral e, para isso, acusam-nos de condutas que lhes são próprias, socorrendo-se, não raras vezes, de aparente intangibilidade proporcionada pela posição que ocupam no Estado. Razoavelmente, ele falou que quem vaza tudo é o Gilmar Mendes e o Gilmar Mendes põe a culpa nos outros para não parecer que é culpa dele. Acusam-nos de condutas que lhes são próprias. Depois ele falou que procuramos nos distanciar dos banquetes palacianos, fugimos dos círculos de comensais que cortejam desavergonhadamente o poder público e repudiamos a relação promíscua com a imprensa. Bom, basicamente, no geral, fala muito mal do Gilmar Mendes, mas dessa vez o Rodrigo Janot já fez esse papel para mim. Tudo que ele falou, na minha opinião, está correto. Eu acho que ele foi muito bem em se referir ao Gilmar Mendes dessa maneira. Repetindo, disse que ele que está fazendo os vazamentos. Deixou bem claro isso, que essa é a opinião dele, de que o Gilmar Mendes que vaza as delações premiadas e depois se faz de vítima. E também deixou claro que, ao contrário do Gilmar, ele procura se distanciar dos banquetes palacianos, fazendo uma indireta à reunião que o Gilmar Mendes teve com o Temer e o Rodrigo Maia, presidente da Câmara. E repudia a relação promíscua com a imprensa, que, segundo ele, eu concordo, o Gilmar Mendes tem uma relação muito próxima com a imprensa. Não sei se vocês sabem, Clóvis Barros Filho, né, que é um professor de filosofia muito famoso na internet, ele publicou um livro, alguma coisa do Capital, eu não lembro exatamente. E nesse livro ele citou uma reunião de redação do Jornal Nacional que ele assistiu. E nessa reunião de redação, o William Bonner, que é o diretor-geral do Jornal Nacional, ligou para o Gilmar Mendes e perguntou se tinha alguma novidade. Até aí tá fazendo o papel dele, né? Você pode fazer isso. O ministro que não pode falar nada. E se o William Bonner fez isso é porque ele sabe que o ministro costuma contar alguma coisa. E o Gilmar Mendes respondeu o seguinte: eu não tenho, mas eu posso arrumar alguma. Ou seja, basicamente falando que a Globo pode decidir a pauta do Supremo Tribunal Federal, né? Porque ele era o presidente do Supremo. Bom, então eu confio muito no Clóvis. Eu acho que realmente esse argumento é válido, é real. Vou pegar o nome do livro para vocês só para encerrar: Desvaneio sobre a atualidade do capital. Um livro interessante, e ele cita esse caso. Se você comprar o livro agora, na verdade você não vai achar, porque o Gilmar Mendes censurou o livro. O Gilmar Mendes mandou tiraram por causa que ele ameaçou um processo contra a editora, caso ela não, contra o próprio Clóvis e a editora, caso o livro não fosse
essa parte do livro não fosse retirada nos exemplares seguintes. Bom, é isso, galera. Essa foi a notícia do dia. A qualquer momento eu volto com mais informações sobre esse e outros assuntos. Um abraço a todos e até o próximo.